Diga. Eu gostaria que você ouvisse a linguagem dos anjos. Vamos lá. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Você se sente mais leve agora? Eu vou fazer uma... Eu vou começar falando dessa aberração. Eu vi um cara já postando isso, então eu vou até dar uma quibada o que um cara postou no Twitter, tá? E eu concordo com ele. Mas, vai, vamos lá. Se é pra abraçar o capeta, vamos lá. Vamos ouvir ele gritar, vamos lá. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra... Vamos lá, né, galera? Bom, obrigado, Riso, por tornar meu dia muito melhor depois de eu ouvir a música Divisa de Fogo, Varão de Guerra, né? E eu gosto muito que uma música é criada, né, criando uma espécie de um mito de um guerreiro que chega, né, um varão de guerra, que ele vem pra guerrear, acho que enfrentar lá os espíritos obsessores, né? Na macumba que eles fazem, que isso pra mim é uma macumba supostamente cristã. Pois bem, vamos lá. Eu vi pessoas na internet agradecendo a existência do Pastor Mirim e eu vou endossar esse discurso. Olhando bem aqui pra vocês, é raro olhar pra câmera, o Pastor Mirim é necessário, assim como o Pablo Marçal é necessário, assim como o Oruan é necessário. É a seguinte coisa, eu sou muito grato pela existência do Oruan. E muitas pessoas já falam, Renan, o Oruan, boa parte do sucesso dele se deve ao fato de vocês estarem expondo ele, colocando tanto na mídia. No que eu retruco, ora, é muito importante que o Oruan esteja muito na mídia. E na verdade, o sucesso do Oruan é desejado por nós. Lógico que no mundo ideal nem haveria Oruan, então, né? Mas nós não estamos falando de mundo ideal, a gente está falando de uma guerra. E nesta guerra, que sequer começou, o fato do outro lado ter um porta-voz que é hit no Spotify, que toca na TV Globo, que participa de grandes festivais e que fica opinando por aí e fazendo a defesa do líder ou um dos líderes do Comando Vermelho é muito importante. É grotescamente importante. Poxa, vocês entendem o que eu tô querendo colocar aqui? É colossalmente importante que as pessoas saibam que isso está sendo naturalizado. Então toda vez que o Oruan fala, mais clara fica a necessidade de uma guerra. Toda vez que o Oruan se expõe, mais óbvio fica que existem Brasis diferentes que não tem como conviver. O que eu quero dizer é, talvez eu não tenha como conviver com o Brasil do fã do Oruan. Até que ponto você tá afim de conviver com outro no Brasil? Até que ponto você está afim de conviver com o absurdo? Eu vejo o nosso querido Arthur, né, fala o tempo todo, Renan, essa porra não vale a pena, cara, é melhor ir embora. E a sensação que, se você é uma pessoa de bem, a sensação que vem é que não vale a pena lutar pelo que é certo no Brasil, porque os brasileiros, eles têm, vamos dizer, de maneira muito clara, a vontade de abraçar o errado e o absurdo, e é uma necessidade grande, e as pessoas não fazem isso apenas porque são enganadas, elas fazem isso por vontade, né? Então a pessoa abraça o Marçal porque ela também quer dar um golpe igual o Marçal. A pessoa abraça o Pastor Mirim porque ela quer ser agraciada com uma benção fácil, né? Um ganho fácil do Pastor Mirim. A pessoa compra a roubalheira do bolsonarismo e sai defendendo porque sim. A mãe solo, né, ou o eleitor do Lula que sabe que ele é corrupto, mas mesmo assim, mas me dá uma bolsa, dá um auxílio, essa pessoa faz porque leva vantagem. E você ficar convivendo com isso o tempo todo, isso vai te amargurando, né? Saber que existem milhões de brasileiros que gostam do Oruan e que defendem o Oruan, e não se iludam, eles existem. Eu recebo mensagem deles em bases regulares, tá? Bases regulares, chegam mensagem pra mim de pessoas que falam, aí, tá ligado, tu tá com inveja do leque. Aí sabe o que eu respondo? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê que eu tô com inveja? Doruan. Carro de quê que eu tô com inveja do leque? E eu recebo essas mensagens. E aí você vai ver o perfil, é quase sempre o mesmo. É um jovem, em geral, negro ou pardo. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida dura e que não tem nem noção do quanto o problema Oruan impacta. Ele não faz os pontos.
E ao não juntar os pontos, ele se torna uma vítima, às vezes, né? Ele não compreende as relações de poder. Ele vai lá, a família dele eventualmente mora num bairro de periferia submetida ao tráfico, e aí ele tá lá defendendo uma liderança do tráfico que submete a família dele. Ele não vê as correlações e eu fico agoniado. Eu falo, cara, porra, você não precisava estar assim. E aí eu respondo, eu recebo essas mensagens no Instagram, eu respondo a pessoa, cara, porra, acorda, desperta. Aí o cara, carne de quê? O ponto é assim, quando a gente começa a não ter como conversar com o outro, quando parece que você tá dando murro na ponta de faca, ou quando você tá conversando com uma parede, você começa a ficar desesperado. E vários setores do Brasil, a conversa é como se fosse na parede, você não consegue fazer a pessoa ter uma reflexão e sair daquele ponto do erro. Então, né, sabe, conversar com o lulista. Você vai conversar com o lulista, é muito difícil. É muito difícil você chegar num cara e falar, não, olha só, vou ser bem claro. Eu tô aqui pela grana, eu tô aqui porque eu gosto dele, eu vou continuar... Não, as pessoas tentam inventar argumentações das mais insólitas pra poder justificar o absurdo. Mesma coisa, a pessoa que tá lá justificando o absurdo do bolsonarismo. As pessoas ficam justificando coisas que não deveriam ser aceitas. Porque existe uma espécie de uma linha, que é uma linha de civilidade, uma linha de racionalidade mínima, tá? Que a partir dali a gente pode discordar. Ora, não há problema algum de eu ver um cirista e eu ficar discordando dele, de um esquerdista progressista, de um progressista radical, se uma linha básica existir. O problema, assim, vou dar um exemplo. Existe um grupo de pessoas que deturpam o cristianismo de tal modo em que eles usam a religião para roubar pessoas. Em geral, essas pessoas estão dentro do universo do neopentecostalismo. Isso é uma linha, não dá para jogar. Se essa pessoa tem defensores, os defensores estão errados. E aí é nós ou eles. Uma pessoa que defende o tráfico de drogas, é nós ou eles. É nós ou eles. Já passou do ponto em que vamos tentar convencer, porque não tá dando pra convencer. E o absurdo vai corroendo institucionalmente tudo que a gente vive e a gente começa a ficar desesperado. Pergunto pra vocês não ficam desesperados? Não dá uma agonia em vocês? Porque em mim dá. Em mim vem essa agonia, uma agonia desesperadora. Então o Oruan, ele tá servindo pra mostrar pra milhões de brasileiros que não querem viver sob a égide do crime, que o crime venceu e que você vai ter que tomar medidas extremas. Eu reputo ao Oruan ser um sintoma de uma febre. O Oruan é a febre, desculpa, a febre é um sintoma de uma doença, certo? É o sintoma mais visível. E é como se fosse o corpo começando a lidar com aquilo. O Oruan gera anticorpos. O Oruan é assim, a infecção ficou muito clara, você gerou anticorpos, você tá com febre. Então nós estamos com febre. Graças a Deus nós estamos com febre. Graças a Deus o corpo tá suando, o corpo tá quente. Então eu agradeço ao Oruan por fazer com que nós possamos falar disso. Graças ao Oruan, a gente está tratando do problema dessas ONGs, do dinheiro de fora, do serviço público no Brasil, das prefeituras e empresas públicas também financiarem shows de gente que faz apologia ao crime organizado. Isso acontece. Então o Oruan, eu agradeço ao Oruan todos os dias. E eu vi um cara colocando no Twitter sobre o Pastor Mirim. Falei, cara, o Pastor Mirim, ele em grande medida está servido para que a gente possa falar algo que ninguém falava. Que existe uma indústria de roubo de pessoas humildes dentro de um neopentecostalismo que é, ele em si, uma deturpação, tá, da religião cristã. E que a gente não fala. Quem fala é a esquerda, só que a esquerda, veja só, a esquerda é anticristã. E por ser anticristã, era anti-religião, a esquerda segue premissas marxistas, a religião como uma ideologia que justifica uma relação de poder, a grossíssimo modo. Então a esquerda combate a religião porque sim. E na verdade, quanto melhor a religião, ou quanto mais virtuoso um líder religioso for, mais demonizado será para a esquerda, né? Que a esquerda... Mas a esquerda ataca esse neopentecostalismo. De direita, você da direita, porque dados falam, não, nós temos que defender religião, mas tem que falar qual religião nós vamos defender. Ora, vamos defender todas, então vamos cruzar uma linha. Queira defender a prática religiosa, dado que o Brasil é um país de matriz cristã, de origem cristã, vamos defender o cristianismo brasileiro sem prejuízo a minorias que professam outras religiões, judeus, um muçulmano, o mesmo cara da Ubanda, tudo bem, ok. Agora, vamos combinar que não pode roubar? E eu falo a mesma coisa pros católicos também, né? Vamos combinar que não dá pra ter padre pedófilo? Vamos combinar que não dá pra ter padre pedófilo? Vamos. Padre que... Vamos combinar que a esquerda abraça o padre que gosta de comer moleque? Vamos combinar que, assim, tem que ter uma linha e da linha pra baixo não tem conversa, não tem diálogo e que só tem combate? Porque o absurdo no Brasil demanda apenas combate, ele não demanda mais conversa. Ele não demanda mais nada. O absurdo no Brasil só nos pede combate. Ele nos pede coragem. Ele nos pede vontade de luta. O absurdo no Brasil... Como é que eu posso explicar? Lembra um dia eu comentei com vocês que o presidente do partido do Marçal veio ter uma reunião conosco para nos chamar a entrar na campanha do Marçal? O absurdo bate a porta, você entendeu? O absurdo vem até você. O absurdo te quer por perto. Não tem diálogo. A gente falou...
esquece, aqui o que o lance é outro, nós não somos a mesma coisa. Mas esse mesmo cara bateu atrás na porta de outros, né? Políticos, vereadores eleitos que se reelegeram com ele, Caio Coppolas, e a galera tamo junto. Por quê? Porque ninguém vale nada. Porque todo mundo topa dialogar com o absurdo. Então a Rede Globo vai dialogar com a Coroa, não apenas porque a Rede Globo é leniente, talvez até concorda e divulgue o crime organizado. É também porque o Coroa é famoso e é grande, e a fama, o poder, né, aproximam. Mesma coisa o Marçal, mesma coisa o prefeito Mirim, né, o pastor Mirim, que se reúne com o prefeito Sorocaba, o Manga, e ambos, né, não, vamos se divulgar mutuamente. Nós somos as pessoas que não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Nós não podemos aceitar. Nós somos os que falaram basta. Nós somos as pessoas que falaram chega, isso aqui não dá. Porque se você aceitar, você perde a sanidade. Você não perde apenas a dignidade. Eventualmente, tua dignidade já foi perdida, não porque você não luta contra isso, mas simplesmente porque ser brasileiro retira a tua dignidade. Mas, em nome da tua sanidade, não aceite isso, cara. Alguém tem que falar basta, alguém tem que falar não. Alguém tem que cruzar a risca, fazer a risca de giz e enfrentar esses caras. Então, assim, eu agradeço a existência do Pastor Mirim. Ele é um dos maiores sucessos. Eu vou dizer que o Pastor Mirim, ele é o sucesso do ano nas redes sociais. Ele é o grande nome de 2025, porque ele é absurdo. E ele tá permitindo que evangélicos, e por favor, eu peço que vocês, nos comentários evangélicos, coloquem aqui, que os evangélicos passem a falar, não dá. E tem gente que faz isso, eu já vi, tem muita liderança séria evangélica, e esses caras não podem estar sozinhos. Nós temos que lutar a luta com os evangélicos bons, tal qual nós temos que lutar a luta com os padres católicos bons contra aqueles que gostam, vocês sabem do quê? Ou que são da teologia da libertação. Nós temos lado, e nós temos que ajudar as pessoas, porque aqui não é sobre a doutrina. Eu não quero saber se você é um evangélico sério e tá afim de brigar com um católico sério, honestamente. Não, a reforma, isso. Pô, cara, eu quero combater o absurdo. E aí vocês entrem depois nas suas discussões teológicas. Então nós temos que tirar o absurdo da frente. E o absurdo gera para todos nós um dano incomparavelmente maior do que as discussões teológicas ou ideológicas. Veja, eu não tenho saco pro discurso, por exemplo, do Roberto Freire do Cidadania. Gosto dele pessoalmente, mas eu vejo aqueles discursos dele de democracia e tal. Não, é uma coisa arcaica, né? Ele é um subproduto lá daquele período da Constituição de 88. Dito isso, veja, ele tá acima da risca de giz cruzada. Ele é um homem sério. Ele é um homem sério com opiniões que eu discordo. Ele não é um vendido cuja opinião você compra. E nós temos que viver num mundo que está acima da risca de giz, que eu chamo de linha de civilidade, a linha civilizacional. E veja só, alguns países essa linha é cruzada em outros termos, né? Eu vou dar um exemplo. Em alguns lugares você tem a presença de grupos religiosos terroristas que fazem parte do debate público. A linha é dada por eles. O Brasil é quase isso, porque nós temos grupos terroristas, né? Não só de cunho político, mas de cunho, vamos dizer, criminoso, narcotráfico e tal, né, as facções criminosas, sim, nós temos. Mas a nossa coisa aqui, a coisa mais brasileira, a essência da risca de giz é a picaretagem. A picaretagem, ela tá presente em tudo, e a picaretagem, ela é a regra. E a picaretagem é complicada porque quase nunca a picaretagem tá indo lá pra te agredir. A picaretagem existe pra te convencer a cometer um erro. Então, o uso da violência, né, em sociedades que você tem, por exemplo, grupos terroristas, ou grupos radicais de toda sorte, grupos religiosos e tal, ele vai lá e ele te mata, ou ele domina a sua região, ele te impõe uma estrutura ilegítima de governança, beleza. Aqui não, aqui o picareta, ele te convence a fazer algo que te leva a erro. E eles estão por todos os lados. E o nosso problema é isso, nós somos a sociedade da picaretagem. E a gente sabe disso, no fundo. A gente fala, cara, brasileiro, não sei o quê. Sim, cara, nós vamos ter que resolver isso. O Brasil é um país que tem leis, nós temos um processo legiferante maluco, nós temos códigos pra tudo, né? Consolidação das leis trabalhistas, um calhamaço pra regular a relação patrão-funcionário. Porque a gente parte de uma premissa tão bizarra de que nós não devemos confiar nos outros, e a real é que os brasileiros não confiam nos outros, que, portanto, vamos regular tudo por lei, né? E aí você vai criar regras pra tudo. São tantas regras pra tudo. E aí isso, em vez de diminuir a sociedade de baixa confiança, isso aumenta a sociedade de baixa confiança. Nós nos tornamos cada vez menos confiáveis. Porque pra você fazer valer, por exemplo, uma legislação que ela em si, ela é draconiana, né? Ela é cheia de regras, você vai precisar de fiscais, de muitos agentes públicos, e eles são corruptíveis. E aí vai o jogo, né? E eis a nossa história como brasileiros, né? E isto, meus amigos, isto não é correto. Isso não é correto. E a gente vai ter que enfrentar esses assuntos. Essa foto, bota a foto na tela, tá? Parece que o nosso herói Pastor Mirim, ele encontrou o Pablo Marçal. E eu queria falar sobre uma coisa chamada teoria da convergência. Existe na evolução.
Na evolução, animais que não possuem a mesma origem genética, eles acabam por pressão ambiental e processo evolutivo, né? Pressão seletiva, a ficar parecidos no final, sem ter em si um compartilhamento dos genes. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo. Um ictiosauro, tá? O Riso pode até procurar um ictiosauro. Bota ictiosauro e dolphin no Google. O Riso vai procurar. O ictiosauro, ele era um réptil que vivia na Terra, tá? Isso, pega esse mais gordinho. E aí põe dolphin junto. Isso não lhe parece um golfinho? Parece. Isso não possui nenhum gene compartilhado com o golfinho. Isso também não tem nenhum gene compartilhado. Quer dizer, não nenhum gene, mas assim. Isso não passou pelo processo. Ele era um réptil e ele vai pra água. E devido à necessidade de se adaptar àquele ambiente, há um processo seletivo. E o processo seletivo vai transformando o corpo, né, de milhares e milhares de gerações em algo que se parece com o golfinho. O golfinho era um mamífero. O mamífero, que ele era o Indorraius, o Paquicetus, aí ele foi indo pra água e ele virou o golfinho. No final, eles acabam se parecendo, porque eles vão ocupar nichos ecológicos similares. O que eu quero dizer? Volta agora pra... Pega agora pra ictiosauro e golfinho. Peraí. O que eu pego mesmo? Ictiosauro, golfinho. Eu põe em inglês. Os dois juntos, põe e golfinho. Aí, ó que interessante. Aí, né, são... Olha, inclusive tá escrito evolução convergente. Essa imagem que você botou é perfeita. Nós temos ali um caso de evolução convergente, né? O golfinho, que é um mamífero, ou seja, ele era um animal mamífero, né, amamentava, tudo certo na Terra. Ele se adequa à ida pra água, depois de milhares de gerações, ele tá assim, né, com essa hidrodinâmica. Ictiosauro era um réptil, vai pra Terra, mesma coisa. E o tubarão, ele é um peixe, né? Ele já tava na água, mas você vê que todos eles vão convergindo pra ficar igual ao peixe. O golfinho, diferente deles, ele nada assim, os outros nadam de lado, né? Mas beleza, vamos lá. O que nós temos no fim, né? Volta pra vocês viram a imagem, agora vamos lá. Veja a evolução convergente acontecendo diante dos seus olhos. Isso é evolução convergente. Para você ser um picareta no Brasil, você vai convergindo a aparecer algo. E é físico, Então veja, qual é a evolução convergente se dava em qual contexto? Você tem um ambiente, ou seja, um nicho ecológico específico, e aí você precisa se adaptar naquele nicho ecológico específico. Qual o nicho ecológico da espécie Marsalasaurus? Qual o nicho dele? Classe média baixa, evangélicos / neopentecostais, principalmente neopentecostais, pessoas com baixa instrução, certo? E desesperadas para resolver o problema delas, certo? Certo. Esse é o nicho ecológico do Marçal. Qual o nicho ecológico do Pastor Mirim? Neopentecostais, pessoas querendo ganhar dinheiro, pessoas com baixa instrução, certo? Então nós temos aí ambos com origens diferentes, idades diferentes, atuando no mesmo nicho ecológico. Como funciona, vejam só, a evolução convergente da identidade digital. Aqui volta ali, eu quero mostrar a lata dos dois. Vejo até na aparência. A gente começa pela aparência. O cabelo, o dente de porcelana, aquele dente que tá escravo. E os dois dizem, veja, eu larguei por isso, ó. O dente, essa arcada, né, branca, né? O mesmo tipo de roupa. Já o menino tá fazendo a harmonização facial. Inclusive a harmonização facial, ela leva a uma convergência. Todo mundo fica igual com a harmonização facial. Todo mundo se parece o Gustavo Lima, o Bukele, o Marçal. É uma evolução convergente, né? Porque você vai pegando todas as coisas específicas das outras pessoas e você transforma tudo igual. O cara tem um queixo quadrado e tal. O cara eles mexem na harmonização facial pra todo mundo ficar igual. As mulheres também ficam com aquela beiça, aquela cara assim, né? Então, veja que a evolução convergente nos leva a isso. E a evolução convergente nos entrega este tipo de situação que é bizarra, tá? Então, o menino, ele já virou um Marçal. Porque a pressão seletiva leva pra que todos pareçam um Marçal. Assim como a pressão seletiva, mas a pressão vai elevando eles a ficarem iguais. Pegue todo mundo da bancada, que eu vivo zoando, né? Todo mundo da bancada da bala. Eles são iguais, a barba, cara de mal, arminha na lapela, discurso bolsões, é evolução convergente. Eles vão todos convergindo pra ficar, inclusive, fisicamente iguais. Então esse menino, em pouco tempo, ele nos mostra que os estímulos para ser um malandro, para ser um picareta, são simples, claros, a forma como você atua é mais ou menos a mesma, e aí você começa a se parecer e você começa a ajustar. Então, por exemplo, você tá lá, o Marçal e esse menino, você já sabe tudo que tá acontecendo. Aí quando você vê Marçal legendário, você já sabe tudo que tá acontecendo. Você já sabe, é exatamente isso que tá acontecendo, não é? Então você vê o Manga e o garoto. Tá, entendi. Só tá faltando, Manga, tá faltando a harmonização, hein? Tá faltando a barba lá, vai ter que passar um minoxidil aí pra crescer a barba, ficar cara de brabo e tal. E esse processo
ele acontece diante dos olhos de vocês. Então, este perfil que me parece que é muito claro, né? É que a gente chama de greco-goiano, né? O que é o greco-goiano que a gente faz piada? Né? Nada, isso é só um termo, a gente pode chamar de malandro de classe média brasileiro, tá? Então todo mundo que é goiano que tá nos assistindo, isso nunca foi uma piada tirando o sarro de vocês. Logicamente tem um elemento goianos e tal, mas dane-se, o Pastor Mirim é aqui de São Paulo. Pastor Mirim é de São Paulo. Existe um perfil que a gente chama de picareta de classe média que fica tentando enganar neopentecostais e tal, que tá sedimentado nas redes sociais brasileiras. Tá sedimentado na vida do brasileiro. Assim que tem uma coisa que mexe com as periferias, que é o rapper faccionado, né? Que é um tipo. O Oro é o rapper faccionado. Tá claro ali pra todo mundo. Tá, temos aí o rapper faccionado. E entenda assim, galera, como em todas as áreas, né? A democracia, ela não é só um sistema de governo, vamos botar assim. A democracia é uma forma de ser, é a vontade da maioria. Então, relações comerciais, inclusive o algoritmo, eles são democráticos. A vontade da maioria, ela é manipulável? Ela é. Só que ela se expressa, né? Os gatilhos, né, que atuam na maior parte das pessoas, geram, vamos dizer, as necessidades, geram as fórmulas, aí você já cria fórmulas, e a internet, ela sobrevive, ela atua dessa maneira. Então, portanto, a democracia tá aí, ela tá na grana, ela tá no voto, ela tá no view, ela tá no like, e não necessariamente a democracia, ela é boa. Eu acho muito engraçado que os maiores defensores da democracia, que ficam falando democracia, adoram esse conceito de que a democracia, a vontade do povo, ela é absoluta e ela tá sempre certa, mas eles discordam de qualquer coisa que venha do povo. Então, eu não tenho problema em falar pra vocês, a democracia é problemática. Ela é um sistema de governo que ela, em si, ela é muito problemática e muito pouco eficiente. Dito isso, ela tem algo que é muito bom, que é a alternância de poder. Ela tem algo que é muito bom. Isso é bom. Mas meio que é só isso que é bom. O processo decisório nas democracias, assim, a não ser que você tenha, sei lá, um regime em que as pessoas realmente são muito comprometidas com aquele povo, com aquele local, com aquela história, é um regime feito pra ser, inoperante, dois, corrupto, porque no fundo você tem trocas de favores entre todas as instâncias da sociedade e os agentes de poder também. Essa lógica, então, ela é complicada porque para essas pessoas que são, né, defendem a democracia como como algo teológico, sabe? É um dogma, a democracia é um dogma. Só que eles não são democráticos nas outras instâncias que a democracia se estabelece, né? Então aí eles são hierárquicos e ditatoriais. Então, eu defendo a democracia, eu amo a democracia, tá? Mas você vive no país do Pastor Mirim, tá? Do Pablo Marçal. Tudo que for democrático terá consequências. Por exemplo, uma população que decide e pensa merda, a maior parte do tempo, tomando decisões merda e querendo fazer coisas merda, e aí a vontade delas vai indo. Tem um problema, e aí entra porque que, né, eu sou um democrata, mas eu sou um democrata explicando os problemas da democracia. Que em inúmeras instâncias não dá pra ser muito democrático, porque você tem que acreditar que existem hierarquias de valores. E as hierarquias de valores existem. E também existem hierarquias entre pessoas. Existem pessoas melhores do que outras, em todas as áreas da vida. Existem pessoas que vão jogar melhor futebol umas que as outras, certo? Umas vão correr melhor, outras vão nadar melhor, outras serão profissionais de uma determinada área melhor, outras serão pessoas do ponto de vista valorativo melhor. Se você não acreditar nisso, você é um relativista e um maluco. Porque o que é melhor, ele se estabelece, ele tá diante do olho de vocês. Se você vê uma maçã meio apodrecida e uma maçã boa, você vai pegar a maçã boa. Você faz julgamentos de ordem hierárquica e valorativo o tempo todo na vida, tá? Logo, existem hierarquias. E logo, nós temos que impor, em alguns termos, o que é certo, porque a Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo se engana. E essa hiperdemocratização que a gente vê em tudo tem consequências maléficas. Então a gente fica aqui naturalizando o Oruan e o crime. E aí você tem que falar, olha, teria que ser, isso aqui cruzou uma linha, tá? Eu não vou ouvir muito, assim, se nos derem poder, se nós chegarmos ao poder um dia, eu não vou ouvir muito assim, eu tenho uma opinião a dar sobre... Não tem muita opinião a dar. A gente vai chegar ao poder para destruir o crime organizado e destruir esse sistema de valores maligno. Senão a gente tá maluco. Porque uma parte da população brasileira topa ser administrada pelo crime organizado. Eu vou repetir, uma parte da população brasileira topa ser comandada pelo crime organizado. Aí, cara, não tem muito acordo, não é uma opinião política divergente. Vocês entendem isso? Não é uma opinião política divergente. É tipo assim, um cara tá em Israel, eu quero ser governado pelo Hamas. Não, mas você vai morrer. Dane-se, eu gosto do Hamas. Eu quero ser governado, mas você é judeu. Eu quero ser governado pelo Hamas. Eu tenho uma opinião aqui. Cara, você não pode ter essa opinião.
nós temos que eliminar o Hamas. É o que eu penso. Eu tô maluco? Me parece que é a única coisa razoável a se fazer. Uma pessoa que defende a existência do crime organizado e ignora que outras pessoas não querem viver sob o comando do crime organizado, vejam, amigos, essa pessoa não dá pra ter muita opinião. Essa pessoa vai ter que ficar meio calada e a estrutura de poder ao redor dela, que é o Estado paralelo, tem que ser dissolvido. E essa pessoa vai ter que se adequar às regras. Nós temos que vencer. Por isso que a gente fala que é guerra. Cara, guerra não é só um discurso retórico, né? Não existe uma guerra unilateral. Tipo, guerra unilateral é quando, sei lá, o Don Quixote ficava combatendo os moinhos de vento. Ele ia a cavalo, pocotó, e ficava atacando o moinho. Cara, a guerra tem lado. Então, a gente tá avisando que tem um lado. É a guerra ao crime organizado. Ah, mas eu defendo o crime organizado. Então, você vai ficar quieto, no mínimo. Sabe, no mínimo, cala a boca. Porque a gente vai ter que derrotar ali. Ah, então, você tá do lado deles? Você quer apoiar eles? Então, pera, então nós vamos prender você. É meio que isso. Um exemplo. Existem ONGs que recebem dinheiro do exterior, recebem dinheiro lá do George Soros, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, para proteger o crime organizado. Inclusive, essas ONGs atuam em coordenação com as ONGs do PCC, defendendo a mesma agenda do PCC e do Comando Vermelho, não só no Congresso Nacional, mas lá no Poder Executivo, especialmente nesse governo do PT. Essas ONGs, num governo nosso, elas têm que ser encerradas, elas têm que ser fechadas, e os seus administradores investigados, e tem que ser proibido de entrar esse dinheiro que está basicamente financiando assassinato de brasileiros. Dinheiro do George Soros no Brasil financia o assassinato de brasileiros. Você tem uma correlação direta, porque a gente não consegue avançar numa agenda penal minimamente justa para nós brasileiros, porque existe um lobby desgraçado, gigantesco, que defende o narcotraficante no Brasil. Existe uma correlação, não adianta fingir. A maior parte do dinheiro gringo que vem pra cá, pra essas ONGs, a gente já demonstrou, vem pra duas coisas, movimento negro e movimento... a agenda de segurança pública e direitos humanos. Quando eu olho tanto a ONG, quase todas de movimento negro, e essas ONGs de direitos humanos / direito penal mínimo, elas andam juntas, elas tocam os mesmos projetos, elas defendem a mesma agenda, tanto que a pauta é misturada, né? Ah, não, a polícia não pode aumentar a letalidade da polícia porque está matando meninos negros. Sempre isso, eles misturam os assuntos. Então, dado que eles misturam os assuntos, dado que vai ter que brecar, certo? É meio um tanto quanto óbvio. Então, esses caras, tá interrompido isso aqui. Quando a gente fala guerra, é guerra. Tem lado, tá? E aí a gente comenta, né? Ah, beleza, então eu sou grato ao Orua porque ele permite que a gente... Ó, a ONG, essa aqui acho que é uma que mais recebe dinheiro, não é? Conectas recebeu 34 milhões de reais, segundo esse site aqui, o site multicast.org. Associação Conectas, 34 milhões de reais entre 16 e 23. E tá lá falando exatamente o que você falou agora. A força do Estado contra negros e pobres. Ai, população prisional. Foco nesse frame. Ela defende, de um lado, direitos humanos e questões prisionais, a terceira maior população prisional do mundo, e do lado, tema racial, entenderam? Eles misturaram os assuntos. O tema racial é usado como justificativa para o direito penal mínimo. Você mistura os dois assuntos e aí tá beleza, né? Aí vamos que vamos. Veja, não vai dar pra ser leniente com isso. Nós estamos há décadas a fio, sendo alvo, sendo vítima desse tipo de política e ela não dá certo. Ela não dá certo. E se ela tivesse dado certo, nós teríamos visto uma queda dos números na segurança pública, não só de assassinatos, mas, sei lá, no avanço das organizações criminosas através de áreas e territórios pelo Brasil. Então, o PCC diminuiu ou aumentou a área de atuação? O Comando Vermelho diminuiu ou aumentou a área de atuação? Ah, entendi, não é só com droga, né? Eles estão fazendo ocupação territorial e ela aumentou. Ela aumentou. E aí? Reparem uma coisa também, como esses caras na questão carioca, eles só focam nas milícias. Ah, e o problema das milícias e o problema da polícia. Não, legal, é bem problemático mesmo. Tamo com vocês nisso. Mas e o tráfico? Ah, não, prender demais é ruim. Não, veja só punir. Não, olha, a inteligência. É complicado isso, né, galera? É bem complicado, ó. Entrou mais um Varatipas, obrigado aí pelo Adriel que entrou. Marcola alega violação de intimidade após ter 5 cartas interceptadas. Mensagens de Marcola, líder do PC, encontradas com mulher de coleta da cela, ordenavam morte de autoridades em... Ah, porra. Gente, vocês violaram os direitos humanos do Marcola. Ele queria ter direito a uma comunicação externa em que ele, da cadeia, ordenava assassinato de autoridades. Vocês estão violando os direitos humanos do Marcola, galera. Aí é complicado, né? Pô, você que tem mais, né? Aí é complicado. Liga pra Conectas, pô. Conectas. O que tá acontecendo? Vocês viram que fizeram isso com o Marcola? Ele é titular de direitos humanos inalienáveis. Ora, se acordarmos aqui que o Marcola é titular desses direitos humanos inalienáveis e que ele vai sempre dispor ao Estado, beleza, porque ele pode corromper o Estado, ele pode governar o PCC de dentro da cadeia, eles todos têm celular, eles fazem julgamento, tá, tudo isso acontece e a gente aqui de fora não, veja. É difícil, né? Difícil. Então, eu volto a colocar,
não dá pra ser leniente com guerra, cara. Não dá pra ser bobo no momento de guerra. E sendo bem honesto, tá? Eu tô muito amargo com tudo isso. Eu não consigo ficar feliz mais, não consigo nada. Eu só vou ficando amargo. É isso, assim. Então, a coisa que mais dói, assim, é bom que o Oruan fique muito famoso pra gente falar disso. É bom que o Pastor Mirim fique muito famoso. Isso é perturbador. Isso, é verdade isso. Vamos lá, bota aí. O perfil Nonô Vovô Investidor. Ele até compartilhou um vídeo meu essa semana. Ele postou isso e, cara, em sendo verdade, isso vai dar pano pra manga. Vamos lá. CBF tem o melhor marketing do mundo e eu posso provar. Agora vão criar uma camisa vermelha da seleção brasileira. Ou seja, vão vender mais ainda. Os petistas vão comprar vermelho, os bolsonistas comprarão amarelinho e os isentões vão comprar azul. CBF é gênia do marketing. Já pelo que estão falando, vai ser a camisa 2 da seleção. Não é nem a 3, é a 2. Ela vai virar vermelha. É isso? É isso. E aí isso é supostamente uma homenagem à Air Jordan, que é uma submarca da Nike. Eu até tinha um tênis Air Jordan, que ali tá o Air Jordan, né? O logo da Air Jordan é o Michael Jordan dando aquela cesta, certo? E aí, sei lá, uma homenagem ao Chicago Bulls, eles vão botar vermelho. É real isso? Já estão discutindo se o estatuto deixa ou não deixa. O lance é, primeira coisa, pra Nike toda a discussão é ótima, né? Estão falando assim, o Brasil inteiro tá falando de um produto que vai sair e soltar que o produto será vermelho é um hoax que vai politizar e vai dividir o Brasil pra caramba, certo? Aí todo mundo vai falar, e quando vê se é uma camiseta que não é vermelha, e todo mundo peguei, só que todo mundo vai comprar e não sei o que. Eu vou dar... É que assim, aí a opinião do Renan não é muito... Eu tendo a achar... Não tento achar nada, cara. Eu acho que, assim, a seleção tá tão embaixo aqui que esse é o menor dos problemas. Bota aí o homem. A gente devia estar preocupado com a cor das ideias do Edinaldo, né? Tá preocupado não com a cor da camisa, né? Estão falando da camisa, não tá falando do Edinaldo, né? É isso que a gente tinha que se preocupar, né? O Brasil, né? A CBF tá aí, né? A CBF do Edinaldo. Cadê as putas? Traz as putas aí. Cadê as putas? Esse cara já tá feliz agora com o seu lote vindo, hein? Puta que pariu, né? Puta que pariu. O pessoal tá falando que o uniforme será vermelho. Honestamente, cara, o lance todo é que a Nike vai faturar e a gente vai ficar discutindo aí. E muita gente vai comprar, muita gente vai xingar. Eu acho que realmente não tem nada a ver, mas vamos pegar aí a seleção alemã. Vocês sabem quais são as cores tradicionais da seleção alemã, né? A camisa branca, calção preto e meião branco. E a reserva é verde. Sempre foi verde com shorts branco e meião verde. Eles trocaram a segunda camisa várias vezes. A Alemanha usou outras camisas várias vezes ao longo da história. Então, eu até não ligo tanto. E vamos lembrar, tradição por tradição, né? O Brasil, ele começou com a branca, que era linda, mas ficou, né? O lance de 50 na cabeça. Mas vermelho, né? Tem um pouquinho nada a ver, né? Na verdade não tem absolutamente nada a ver. Lance que a Nike tinha que tomar vergonha na cara e fazer uma boa e velha camisa tradicional da seleção brasileira, bonita, camisa de time campeão, não camisa que parece de time, sei lá, da Oceania, da África ou da América Central, que é o que parece esses últimos uniformes da seleção brasileira. Não é verdade isso. Isso aqui é uma montagem da TNT que eles fizeram. Tá. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá? Eu já falei então de Massal e Pastor Mirim, demos essa passada ali no Lancelotti, no Ancelotti, mas não no Lancelotti, né? É real que ele falou que é um deepfake? Tem o trecho, por favor? Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar pra todo mundo. Porque muita gente tá no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente tá aqui hoje desmentiu. A primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Passou por um perito. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. Isso está eu lembrei aquela questão do deepfake porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei por... Foi o que imaginou? Pela... É que assim, esses podcasts, os caras eles entram no modo meio automático e vão só opinando, né? Deepfake, isso já passou, porra. Veja só, a estratégia... Eu tenho que tomar cuidado, né? A estratégia de defesa do Lancelotti foi assim, apoiadores na internet ficaram chamando supostos peritos pra fazerem supostas perícias que não fizeram perícia na prática, enquanto que o vídeo foi periciado por peritos de verdade e foi demonstrado que é verdadeiro. Isso se junta a um conjunto material antigo e acusações antigas, inclusive uma estranha história envolvendo um carro pago pra alguém. Tem umas histórias aí que tornam tudo isso muito mal explicado, né? Pra dizer o mínimo. Pra dizer o que todo mundo vê, todo mundo sabe, enfim.
né? Eu me surpreendo, tá? Porque tem um elemento de psicopatia em um sujeito desses continuar presente no debate público e continuar falando e opinando. Eu fico um tanto quanto surpreso, tá? Com a obstinação desses caras. Eu me surpreendo com a obstinação. A obstinação é a cara de pau. Porque um sujeito que continua e vai e fica falando, o cara tem que querer muito essas posições de poder e destaque que ele tem, né? Puta que pariu. Aí um cara, o Robson Constantino mandou: a igreja não vai afastar o sujeito? Eu me pergunto, a igreja não vai afastar? Eu já conversei com muitos amigos católicos, muitos, né? Não, é complicado. Complicado? Vocês acham complicado? Eu não vou nem falar das aberrações teológicas dele. Eu não vou falar dos posicionamentos políticos, né? Do uso da batina, da posição dele para ser um militante de um grupo político. Convém pra uma igreja manter isso? Eu acho isso, né? Eu acho isso assustador. Ah, não, mas tem a política interna. Entendi, então tem a política interna. Tá bom, então, né, cara? Tá bom. Não deveria ser tão complicado. Certas coisas deveriam ser bem simples e bem óbvias. Há um vídeo aí rodando, né? Vocês sabem o vídeo que eu tô falando, que tem uma figura, eu não sei quem é, tá? E, pô, as imagens são dentro, não sei se é uma sacristia, mas havia até uma imagem de uma santa, cara. Tem uma parada assim, isso atinge demais a imagem da instituição. E aí esse é o ponto, né? Eu cobro dos evangélicos críticas muito duras sobre o avanço desse neopentecostalismo picareta, e aí a gente tem que cobrar dos católicos sobre isso, né? Campanhas duras. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Isso é muito pesado. Eu não lembro se em 2020, que foi quando esses vídeos começaram a rodar, se já tinha um deepfake tão avançado. Não, eu imagina, acho que não. É assim, falar que é deepfake é no mínimo... É cômico, tá? É cômico. Mas assim, né, pra ser honesto, assim, o Brasil é um país de leniência com o absurdo, né? O absurdo é o tempo todo relativizado, o absurdo permanece. O absurdo é muito persistente no Brasil. Então... as pessoas vão indo, né? As coisas vão andando e tal, as pessoas vão nem ligando. Vamos mudar de assunto. Então vai, né? Então vai. Então, quando você silencia, o absurdo continua, né? Então o Oruan continua, o Pastor Mirim continua, o Marçal continua, o delegado não sei o que continua, né? O Lancelotti continua. Todos vão continuando, né? Porque todo mundo vai relaxando o espírito. A gente relaxa demais o espírito. E se a gente relaxa o espírito é porque talvez a gente não tenha limites, né? A gente meio que aceita tudo. O brasileiro aceita tudo. O brasileiro se parece muito com aquele conceito criado pelo Bolsonaro, que é um conceito sofisticado. É o conceito mais sofisticado criado pelo Bolsonaro no período do Covid, e temos que dar crédito porque tem muita sabedoria naquela fala do Bolsonaro. E eu não devoto ao Bolsonaro, assim, ser um completo retardado. Ele é um retardado, mas ele tem intuições poderosas. Quando ele falou na época do Covid, olha, o brasileiro é o seguinte, pô, não vai morrer de Covid não. O brasileiro gosta de nadar no esgoto. Lembra do nadar no esgoto? O que ele tava falando? Que o brasileiro desenvolveu um grande sistema de anticorpos por nadar no esgoto? Não, nem todo brasileiro nada no esgoto, se eu fosse levar no pé da letra. O que ele tá falando, no fundo, a gente é ruim, a gente é adaptável. O brasileiro tá acostumado a lidar com circunstâncias bizarras, e aí ele se acostuma com as circunstâncias bizarras. As circunstâncias bizarras passam a fazer parte dele. Lógico que você vai fazer uma regra de 3 e adequar isso a um aspecto de imunização, mas poxa, tem uma profundidade que o lidar com o esgoto é tudo sobre nós. Volto a falar, o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, eu venho citando esse livro, que é um dos livros que eu tô maratonando vários livros ao mesmo tempo. Esse livro ele fala que o cérebro tem 2 sistemas, né? Um sistema que é o rápido, chama de sistema 1, que é o sistema rápido intuitivo, que faz associações rápidas, e em geral, ele acerta, mas ele comete erros e te cria erros de julgamento, e tem um sistema 2 que ele é mais racional. O sistema 1, ele trabalha com dados que você tem do ambiente, da realidade, trabalha com padrões recentes e tal, e ele te acostuma ao absurdo, porque você começa a ver, se eu estou nessa rua, essa rua tem essa sujeira, a sujeira faz parte dessa rua. Sujeira e rua não há problema. Que inclusive tem a ver com a própria teoria da janela quebrada, né? Então se você vai mantendo um ambiente que é permanentemente limpo, se quebra uma janela, se suja algo, você arruma rápido, o cérebro da pessoa se acostuma. Eu tenho que estar num lugar arrumado. Se o lugar estiver desarrumado, a pessoa, aquilo faz mal pra ela. O brasileiro, como a regra é a esculhambação, em todo quanto é canto, então o brasileiro se adapta, ele nada no esgoto, né? O raciocínio intuitivo do brasileiro o leva a viver no absurdo. E aí, você naturaliza e você acha que o absurdo é parte da tua cultura, é parte do seu ser. E aí se torna muito difícil te tirar do absurdo, porque tirar do absurdo te obriga a desacostumar com padrões que o teu cérebro criou, sabe? Isso é muito, muito ruim. Então, a lógica do Bolsonaro, né, ela tem uma sabedoria ali, né? Mas ela também pressupõe uma leniência, porque o Bolsonaro argumentou aquilo de modo a falar, viu, isso é uma vantagem que nós temos aí. Isso não é uma vantagem, isso é uma gigantesca desvantagem. Isso é uma desvantagem
cultural, isso nos coloca sempre numa posição menor. Você não cria complexidade, você não cria convívio, você não cria nada decente quando você se acostuma com o absurdo, certo? Cultura é sobre ordenar o mundo de uma determinada maneira, e é também sobre ordenar o mundo de determinada maneira. E ordenar de modo a melhorá-lo. Se adaptar à merda não é cultura. Você elimina a merda, você dá ordem naquilo. Então parece que a gente perde a cultura e a gente se bestializa. Por quê? Porque o nosso próprio sistema intuitivo é feito pra quando a gente vive em estado de natureza, né? É complicado, bem complicado, tá? Ó, o Rafael só rolou tudo agora, Renan. É verdade. Por isso, reparem, quando o Jordan Peterson falava do negócio do arrume o seu quarto, né? O arrume o seu quarto de Jordan Peterson era sobre isso. Ordene seu ambiente, bote ordem. Reparem que quando você começa a arrumar seu quarto, você começa a ordenar o resto da tua vida. E repara que quando você começa a ter várias vezes isso acontece pra mim, tá? Quando eu tô tenso, eu tenho um problema, eu tô sofrendo um ataque jurídico, alguma coisa, você começa a parar de ir na academia, você passa a comer pior, você para de arrumar o quarto direito, você para com hábitos que são bons. E isso te desconstrói. E na verdade, você estará sempre melhor e mais rápido para lidar com os problemas quando você está construído. Então, nos momentos de dor na vida, você tem que se amparar nos seus bons hábitos que te ordenam. Mesmo quando parece que aquilo é uma perda de tempo. Lutar para se ordenar. Tem uma coisa, assim, às vezes eu vejo crianças oriundas de famílias... Eu já vi isso, cara, já vi até vídeo sobre isso. Famílias complicadas, né? Famílias perturbadas. Aí as crianças, elas desenvolvem sistemas de defesa em que elas ordenam o quarto. A menina tem pais bêbados e complicados. Aí a menina, o menino, eles começam a ser muito organizados, até obsessivos, porque é uma maneira deles se defenderem contra o mundo em volta, né? Tipo, aí vão ordenando o mundinho deles. E é isso, assim, se ordenem, né? A gente tem que se ordenar. E a gente, como sociedade, a gente não se ordena. Esse ordenamento, se a gente olha, eu fui cair nesses autores aí pós-modernos, de esquerda, né? A esse ordenamento eles dão o nome de fascismo. A esse ordenamento, essas esquerdas contemporâneas dão o nome de fascismo. E pelo contrário, eles acham que, né, hierarquias e ordem e tal, elas pressupõem um exercício de poder, de força, de hierarquias, de imposições, de negar o diferente. Então por que não viver num quarto bagunçado? Por que não lidar com o marginal, o que está à margem? Olha, ordenar no fundo é uma forma de manter o capitalismo, sabe? É umas piras assim horrorosas. E a gente tem que destruir essas piras horrorosas, tá? É isso, né? O que você quer me botar aí pra eu ver, Riso? Acabou de sair uma pesquisa Atlas mostrando uma levíssima recuperaçãozinha do presidente Lula. Saiu então uma pesquisa, o que é instituto? Qual é o instituto? Latam Pulse Brasil, Pulse abril 2025, Brasil, aprovação presidencial, avaliação. Eu realmente não conheço esse instituto, mas eles claramente têm uma série histórica, eu não sei se esse é o instituto ou o nome da pesquisa, mas eles têm uma série histórica aí, não sei de quando é a série histórica, tá? Não sei se é mês a mês, mas ela apresenta uma reversão de tendência de aumento da desaprovação. É Atlas isso aqui. É Atlas? É Atlas. Opa, Atlas é um instituto hoje dos mais importantes, né? Então assim, caiu a desaprovação ao Lula e aumentou a aprovação. A gente precisa ver onde foi. Aumentou também, eu não sei. Alguém consegue pegar uma quebra aí? Assim, quebra por renda? Saiu agora. Porque houve uma série de políticas que o Lula adotou. Houve uma agora recentemente que falou que vai basicamente pagar a conta de luz, né? Vai eximir pessoas que recebem benefício de conta de luz e vai aquela política, não, você não vai mais pagar imposto de renda para, né, até determinadas faixas. Pode ser que isso, enquanto tese, tenha chegado nas pessoas. É que se as pessoas não sentem no bolso ainda, isso nem sequer passou, né? Então, se as pessoas não sentem no bolso, elas não vão, a meu ver, alterar a percepção delas do governo, né? Então eu queria ver, né, quais as razões dessa mudança aí. Eu tô bem curioso, porque, de fato, o governo Lula não teve grandes fatos que melhoraram, né, a vida. O Cleverson Queiroz mandou: o lance de arrumar o quarto e ordenamento é pura verdade, por isso saio cada vez menos de casa, prefiro o aconchego e a organização do meu lar. Abraço, sucesso. Você está erradíssimo, Cleverson. Você tá adotando um outro comportamento que é errado, que é não se expor. Aí você se torna frágil. Você tem que se expor ao mundo externo, tá? O quarto, a casa é um lugar pra você ficar num pequeno período de tempo que é o seu refúgio. Se exponha no mundo, rapaz. Se exponha no mundo. O Sérgio falou: a pesquisa, Renan. Tá, mas o Nordeste não vai. Não, mas poxa, a aprovação do Lula vinha caindo no Nordeste e espantosamente bem entre homens jovens no Nordeste. Que era uma notícia bem legal. Porque o que tá acontecendo? Está acontecendo uma convergência, tá, da opinião do homem jovem no Nordeste com a do homem jovem ao redor do Brasil. Ou seja, o homem jovem tá começando a pensar lá o que ele pensa pra cá, e o que isso é maravilhoso. Eu acho isso central, é fundamental, inclusive no nosso projeto. Prosseguindo aí, senhor Rafael, temos aí alguma coisa? Eu queria só comentar esse foto que o Jota postou.
que é a delegação americana no enterro do Papa Francisco, foi basicamente, acho que é o Trump e a Melania. E do Brasil, naturalmente, né, levamos todo mundo, né? Isso são os que apareceram, deve ter tido mais gente aí, se duvidar. Todo mundo quer sair na foto, né? E o que eu gosto muito é que são pessoas que são de uma fé católica, né, Riso? Porra! Assim, a galera de uma religiosidade, né? É uma galera que passou os últimos anos contrariando, se for pegar os dogmas de fé mais profundos da Igreja Católica, são pessoas que passaram contrariando isso tudo. Que aparecem em igrejas e missas em períodos eleitorais, né? Nem todos, mas quase todos ali. Quem que é esse aqui? Não conheço quem é esse cara. Eu sei que o Hugo Motti também foi, e eu sei que a Barroso também foi. Barroso foi. Ai, cara. Bizarro, né? Pra dizer o mínimo. É muita hipocrisia. É bizarramente hipócrita. Mas não tem... Eu não tenho muito a colocar, Riso. Não sei se eu contribuí com um corte desse jeito, porque não tenho nem muito o que dizer. É auto-evidente. Um cara falou que a Janja é abertamente um bandista. Pois é, né? Mas eles acreditam nesse sincretismo, né? Um grande sincretismo a brasileira aí e tal. E aí tem uma parte da Igreja Católica que eles gostam, né? É parte de certo padre, de certa teologia. Uma merda, viu? Uma merda, cara, merda. Quer mais um react, alguma coisa? Que é boa, Primeiro, eu queria parabenizar aqui Carlos Lupe, que vem com finalmente uma teoria nova sobre como escapar dos efeitos de um escândalo de corrupção, né? O clássico do argumento do corrupto e do PT, especialmente, o Lupe não é do PT, mas tá no governo do PT, eu não sabia. O Lula nunca soube de nada. Eu não sabia, foi zero voto, eu não sabia. Ele nunca sabia. O Lupe, ele inovou. É o seguinte, ele sabia e estava só guardando as informações pra agir, Rafael Rizzo. É uma novidade. Ó, eu sabia, eu tava faltando isso aqui, ó. Eu ia pegar todo mundo, eu tava aguardando, eu tava esperando as 72 horas. O Lupe trouxe agora as 72 horas da corrupção. Então ele tá guardando, tá ouvindo, ó, eu tava quietinho, eu ia pegar isso no pulo. Pena que vocês pegaram antes, mas ó, tô ajudando. Que é a tática de malandro, maravilhosa. É aquele cara que tá batendo a carteira, né? Aí ele bate a carteira, sai correndo e tal, e daí pega ladrão, e ele que bateu a carteira, né? Ai, Lupe do céu, cara. Assim, primeiro, o Lupe é um dos ministros mais bizarros, tá? Alguns que tiveram, vamos dizer, normativas ali vindas do ministério dele. É um cara que tem ideias, né? Ideias mirabolantes ali, das mais bizarras, tá? É referente aos setores mais bizarros desse governo. E eu acho, assim, muito bacana que esse escândalo tenha acontecido ali, né, ao redor do ministério dele, e espero que sobre pra ele, sim. Espero que sobre e bastante pra ele, sim. Inclusive, o Lupe é um dos caras que lutou muito pra empurrar o PDT pra dentro desse governo do PT, né? O PDT que poderia, né? Pô, o Ciro falava tão mal do Lula, foi chamado de nazista pelos petistas na eleição, e aí vai lá o partido dele e entra no governo do PT. Entendi. Né? A informação que eu recebi agora, Renan, é muito boa. Assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes, mas o resumo é esse. Lupe sabia de tudo, mas estava esperando o inimigo agir. É isso. Ele tava esperando o inimigo agir, ele tava ali, ó, só tá aqui, ó, no xadrez 4D, o Lupe ia pegar todo mundo. E é muito bom, o Lupe era tão sagaz, tá, que ele, inclusive, pegar o cara que ele nomeou pro INSS, ele fez o cara, inclusive, se filiar ao partido dele. Então o Lupe tava tão assim, ó, sai do PSB, entra no meu partido, assume o INSS. Aí o cara foi, o Lupe, ó, eu vou pegar ele, hein, ó a volta que eu tô dando. Puta plano, Lupe. Sagaz. O cara é o sagaz mesmo. Sagacidade em pessoa, o cara é bom. E talvez cole, né? Tamo no Brasil, vai que, né? Amigos, eu vou ter que falar desse assunto, é um assunto que me rende algumas dores de cabeça, porque as pessoas ficam bravas comigo. Mas eu vou ter que falar, né? Vamos voltar a falar de Belém da COP30. Primeira coisa que eu quero falar pra todo mundo de Belém, né? Porque vira e mexe eu tô viralizando, e semana passada continuei recebendo muitas mensagens sobre isso, e inclusive eu respondo todo mundo, tá? Primeira coisa, vamos lá, amigo de Belém. Eu não tenho nada contra Belém, assim como não tenho nada contra São Paulo, ou nada contra o Rio de Janeiro. Agora eu vou falar da minha cidade de São Paulo, eu vou falar do Rio, eu vou falar de Belém. Por curiosidade, eu falo atrocidades do Rio, os cariocas concordam. Agora, quando eu falo de Belém, eu falo, ó, Belém é um favelão. Belém é um favelão. É, um favelão, porque mais de 50% da população vive em favela. Ou seja, não é que a favela é uma exceção, a favela é uma regra em Belém, tá? Belém tem prefeituras muito corruptas, mal administradas, o crime viceja em Belém, o governo é do barbário, tá? É o governo aí do Pará. Então sim, é um lugar bastante problemático. Não vamos negar isso, né? Belém elegeu um prefeito do PSOL, que foi o pior prefeito do Brasil, prefeito das capitais. Ele foi um prefeito horrendo. Pessoal, isso aconteceu. Não adianta a gente ficar adorando a pílula. Eu falo atrocidades de São Paulo, falo atrocidades do Rio, vou falar atrocidades de Belém. O primeiro é que eu não falo mentira. Eu não falo mentira. Quando a gente falou, Belém não tem condição de receber as pessoas, a gente até entrou no Booking, a gente foi mostrar, olha os preços da hospedagem, porque não tem hospedagem. A cidade, veja, ela não tem casa para as pessoas morarem. A cidade, o esgoto corre a céu aberto. A cidade é de
uma pobreza atroz, ela é mal administrada, ela pertence a oligarquias locais corruptas, não, nada, absolutamente nada é feito pra resolver esses problemas, mas o mundo precisa conhecer Belém. Eu entendi. Você já naturalizou o absurdo de tal modo que você acha que isso é menor, isso é um detalhe, e que na verdade o mundo precisa conhecer, por quê? Porque o mundo vai se apaixonar por Belém e Belém vai virar um grande destino de turismo. Vocês acham que Belém tem condições de receber em massa turismo? Um exemplo que eu sempre dou pra todo mundo é, o turismo no Brasil teve um aumento marginal ali no período do pós-Olimpíada e período da Copa. Depois ele continuou sendo uma merda. O Brasil investiu horrores em Copa do Mundo e Olimpíada e não virou turismo. Quem veio não tá voltando. Não vale a pena. E quando comparado a vizinhos da América Latina, é uma vergonha. O Brasil é o país com maior população, com uma costa gigantesca, de longe, a maior costa de todas as praias, né? É famoso, não sei o que. E não tem. O turismo é vexatório. Então, assim, esse investimento não se paga. E aí, algumas coisas estão rolando que atestam apenas o absurdo. Uma delas foi a instalação de árvores de plástico. Eles estão instalando árvores de plástico num ambiente que eles vão falar de Amazônia, árvores e tal. Tá, né? Eu sei que isso é um exemplo anedótico, mas ele serve pra reforçar o absurdo. E aí, agora, essa notícia que eu acho que porra, dá o tom disso, ó. Embratur vai contratar operadora de navios em Belém pra hospedagem durante a Copa. Então, tá faltando lugar pra hospedar, não tem grana, não tem, né? Fizeram um negócio bem, então vamos encostar uns barcos ali, e aí você vai e se hospeda no barco. Aí vai passar a COP, os gringos vão embora, e o barco vai embora também. Tchau, tchau, tchau. A favela vai continuar, o esgoto a céu aberto vai continuar, os crimes ambientais cometidos pela ausência de saneamento básico vão continuar, a corrupção vai continuar, tudo vai continuar. Ai, mas teve a COP, né? O gringo veio e tomou o tacacá. Pô, que legal, ó, eu adoro tacacá, ó, eu adoro tacacá, eu amo maniçoba, acho o pato tucupi, assim, de uma sofisticação monumental, eu amo a comida daí. Não gosto muito da música de paredão, de não gosto, sou honesto, não gosto, tá? Mas a comida é fantástica, a cidade tem algumas coisas legais, tá? Dito isso, amigos, não tinha que estar recebendo, e isso só mostra como a gente é dissociado da realidade. Lembra que eu falei, a gente se acostuma com o absurdo. Então a galera de Belém tá acostumada com o absurdo, uma parte da população, e nem tá ligando, acha que não tem uma dissonância aí, acha que quando o absurdo vai se impondo, ó, botar uns barcos, gente, uma hora vai embora a COP, e aí uma hora vocês vão perceber, gente, olha, nós voltamos a ficar esquecidos. Sim, vocês voltaram, vocês estão aceitando isso, mas lá, né, a popularidade do prefeito, do governador vão aumentar pra caramba, né, o mundo ama Belém, o mundo nem vai lembrar no nome de Belém, o mundo vai se esquecer de Belém, como se esqueceu do Rio e como se esqueceu do Brasil inteiro. E lembre-se, o mundo não liga pro Brasil, o mundo caga pro Brasil, caga, tá? E tem mais coisas que eu falei que iam acontecer, e assim, eu não quero parecer profeta, mas, né, não sei se é isso que o Riso vai me mostrar, né? Tô. Veja o que eu falei. As pessoas de Belém estão concordando comigo. Só que os políticos, a imprensa e os empresários estão fazendo negócio lá. Esses caras são sentimentalistas, ficam vendendo. Ai, mas o cara de São Paulo não quer deixar a gente brilhar. Sim, né? Sim. Vamos falar real? Vai vir um monte de maníaco sexual da puta que pariu querer incentivar a indústria da prostituição lá. Porque é isso dessa galera esquisitíssima woke que vai pra lá. Um monte. Vão os chefes de estado ficar do hotel pra conferência, da conferência do pro jatinho, ó. Vaza daqui. Eu não vou falar que é por causa da COP. Nem acho que seja. Eu não vou falar que é... Eu só vou falar que certas coisas ganham um teor profético que eu fico até com medo de falar. Põe na tela. Pará já confirmou 19 casos, 2 mortes de monkeypox em 2025, diz CESPA. Tem um cantor, eu realmente não sei quem é, que é o Guto Shibatada. Ele morreu por causa de complicações e estão abafando esse assunto. Amigos, o monkeypox é uma doença sexualmente transmissível e por coincidência ele vem afetando demais a comunidade LGBT, tá? Por conta da característica da transmissão dele, né? Ela é desproporcionalmente mais presente no universo gay do que em outros universos, tá? É uma pena que isso esteja acontecendo lá, mas serve de alerta. Não tô fazendo correlação, eu tô só falando, porra, cara, é monkeypox acontecendo aí, é escândalo de corrupção, né? Eu volto a colocar, não é legal o que vai acontecer lá, não é bonito o que vai acontecer lá. Eu tô curioso pra ver o que vão falar lá. O Brasil é um país doente, o Brasil é um país em que é muito possível que o governo vá lá falar mal da própria agricultura. O governo vai organizar um evento aqui e vai atacar a própria agricultura. Porque o governo vai abrir as portas e vai, né, contratou barcos agora pra receber turistas gringos. Boa parte dessas ONGs, cheio dessa gente estranha pra caralho aí, dessas ONGs, pra vir atacar, ONGs que sistematicamente atacam a agricultura brasileira. Sistematicamente, ONGs que vivem de atacar a nossa agricultura. E aí, tá nisso. E aí, né, os avisos ficam vindo. Não tô falando que tem uma correlação. Já vi gente falando, tem correlação. Eu não vou falar que tem correlação, só vou falar que... Porra, cara. Que bizarro. Que país bizarro.
Que país bizarro. É contratação do barco, é surto rolando de doença bizarra. Cara. E aí as pessoas, uma parte das pessoas bravas, e gente tentando abafar essa doença. Não tá acontecendo, estão tentando abafar. Eu recebi uma mensagem de um monte de gente do Pará, Renan, estão abafando o surto dessa doença aqui. Lógico, né, assim, você pega as recomendações da doença, não, contato, não sei o que, tal, mas cara, majoritariamente os casos são, né, sexualmente transmissíveis. Tem que fazer uma campanha ferrada nisso e falar que isso tá acontecendo agora antes, né, uns 6, 7 meses antes do evento, não é legal, mas é necessário. Não é legal, mas é necessário. É uma doença, né, mortal. E eu acho, sei lá, cara, quantos avisos precisam ficar vindo, né? Eu não tô falando que agora nem dá pra cancelar, eu acho, uma bagaça dessas. Mas nós temos que falar pros agentes públicos que estão mais uma vez fazendo esses eventos de promoção próprios, tá? Em detrimento do interesse nacional, em detrimento do interesse das pessoas mais pobres, tá? Que os sinais estão sempre aí batendo na porta. Outro sinal que eu sempre falo, né? Que surge uma espécie de nacionalismo paraense. As coisas, não, meu Pará. Olha, as pessoas estão indo embora do Pará. O Pará tá exportando migrantes. Se elas estão indo embora porque tá ruim. E se tá ruim, não é culpa minha que tá ruim. As pessoas estão indo embora pra lá porque a vida tá uma merda aí. Estão indo embora pro sul. Inclusive, eu estava no evento em Sorocaba, riso. Tinha um paraense. Renan, acompanho vocês. Minha família, inclusive, era do Pará, foi embora. Gozado, né? As pessoas escapando da pobreza, qualidade de vida ruim e do crime. Sim, não tá legal. Aí entra uma coisa que é muito comum ter no Brasil. Né? Tá uma merda, as pessoas vão embora, né? Corrupção, a vida. Mas é muito. Não pode falar. Pode falar. Vou falar todas as vezes que eu quiser. E autorizo, né, a falarem de onde eu vim. Podem falar de tudo. Não somos todos brasileiros, não somos? Vamos falar dos problemas de todo o Brasil. Mas tem um lance do coitadismo. As pessoas querem ficar no coitadismo. Então quem se considera uma posição hipossuficiente, não pode falar. Pode falar sim, tem que falar. Que isso? O Sleepwalk falou, aqui em Joinville só tem paraense, só falam bem de lá, vieram embora porque lá é bom. Santa Catarina, a maior parte dos migrantes hoje são do Pará. Nítido, Florianópolis já tem... Tá, entendam. É porque, né, não tá legal morar no Pará. Se não tá legal, a gente vai o quê? Vamos incentivar os políticos locais que tornam a vida lá uma merda a fazerem propaganda, porque o Barbalho vai aparecer lá. Não se iludam, vai estar lá várias autoridades internacionais, vai ter o Macron e o Barbalho junto, pode escrever, vai ter o Macron e o Barbalho, todos lá defendendo a natureza, né? E aí as oligarquias locais, no lombo. Foda. Tem que enfrentar as oligarquias locais, que é muito engraçado, né? A gente fica com o resto do Brasil. Nós ficamos com a conta da posição deletéria dessas oligarquias locais, a conta de um evento como o COP, mas não podemos opinar sobre as decisões. Ele, não, você tem que aceitar e calar a boca. Não vou calar a boca. Né? Olha lá o Cortes de terceiro, ele mandou, sou paraense e moro em Florianópolis. É isso, a galera está saindo do Pará e está indo morar em outros estados. Fato. Outra cidade que tem isso, né? Salvador. Salvador é um lugar que perdeu habitantes, as pessoas foram embora. Por quê? Qualidade de vida ruim, falta de emprego. Só que aí entra uma coisa que localmente ela é quase esquizofrênica. As pessoas vão embora, qualidade de vida é ruim e a população majoritariamente vota nos mesmos políticos que se mantêm naquela situação ruim. Aí você fica num circuito, né? É um curto-circuito. Ai.